Pastor. Valeu, varão. Paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da sua palavra, diga glória. Para mim é uma alegria muito grande poder cooperar com a nossa igreja, sempre estar aqui em comunhão. É sempre muito bom congregar. É algo especial, congregar é maravilhoso, irmãos, muito bom. Eu sempre digo que quem não é bênção onde congrega, é maldição onde vai. Então a gente precisa congregar, a gente precisa ser bênção, ser ministrado. Então é sempre muito bom. E eu sou alguém mais novo aqui na nossa igreja, mas esse tempo eu tenho criado tanta aproximação, feito tantos amigos aqui, e isso tem sido tão enriquecedor, tão abençoador. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Silas Filho. Obrigado, pastor, pela confiança sempre, pelos bons conselhos e os ouvidos às vezes para ouvir. Obrigado. Pastor Isaías, Deus abençoe. Pastor Josué, todos os demais companheiros, varões valorosos. Vamos ficar de pé para nós lermos um texto da palavra de Deus. É o texto que ardeu no meu coração. Eu vou ser bem sucinto e breve, não vou te cansar. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, e como sempre eu trouxe os livros hoje. Eu tenho 2 temas de livro, se você quiser adquirir: O Sonhador, lições bíblicas para transformações em realidade, baseado na vida de José, e O Moldar de Deus, baseado em Jeremias 18. O Capato leu aqui Jeremias, então é Jeremias 18, uma passagem muito interessante sobre o moldar de Deus no barro. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 2, para a nossa rápida reflexão. Eu prometo aos irmãos que até umas meia-noite a gente acabe. Aleluia. Êxodo capítulo de número 2, diz-nos assim a palavra do Senhor: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. E disse a sua irmã, a filha de Faraó, a irmã do menino: Irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E chamou o seu nome? E chamou o seu nome? Mais uma vez, e chamou o seu nome? E disse: Porque das águas o tenho tirado. Verso 11. E aconteceu depois daqueles dias, ou naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio, você vai entender, viu que feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou quem? Quem que ele matou? E escondeu-o na areia. Um pouquinho adiante, capítulo 3, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Pode se assentar em nome de Jesus. A história de Moisés é uma história muito conhecida, muito pregada. Eu, inclusive, já preguei aqui há um tempo atrás sobre um paralelo de Êxodo 3, figueira, sarça.
E então isso dispensa um tempo de explicação, e aqui os homens da igreja são bons de Bíblia, graças a Deus por isso, mas eu quero compartilhar com vocês algumas lições preciosas que eu encontro aqui a partir do capítulo 2 da história de Moisés, que me edificam como homem e que vão te edificar também, eu tenho certeza disso. A primeira delas é que o tempo era um tempo de crise, era um tempo de dificuldade, e Moisés nasceu nesse tempo. E o texto diz no verso 1: e foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. A primeira lição que eu queria observar com os irmãos aqui, é uma lição que está no texto, mas não é explícita, é implícita. E eu vou te explicar por quê. Porque foi Moisés que escreveu esse verso 2 aqui. Foi Moisés o escritor principal do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O Pentateuco, que são os livros considerados mais sagrados pelos judeus, que os 5 primeiros livros compreendem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então Moisés que escreveu Gênesis, Moisés que escreveu Êxodo, Moisés que escreveu Levítico, Moisés que escreveu Números, e foi Moisés que escreveu Deuteronômio. Então preciso que você tenha em mente que foi Moisés que escreveu sobre Adão, foi Moisés que escreveu sobre Abraão, foi Moisés que escreveu sobre Isaac, foi Moisés que escreveu sobre Jacó, foi Moisés que escreveu sobre José, foi Moisés que escreveu sobre ele mesmo. E aqui é o nosso ponto, que é a primeira lição que eu queria observar com os irmãos, né? Porque Moisés foi o escritor da própria história, e nós, como figuras masculinas e de liderança, nós temos essa graça de Deus de sermos os escritores da nossa história. Eu tenho uma palavra para você essa noite: independente de um momento ser de crise ou não, Deus está te dando a caneta e o papel da tua história, está dizendo: escreve você uma história de sucesso e de vitória para você. A gente precisa entender isso a respeito da nossa vida, é que somos nós os responsáveis por decidir, somos nós os responsáveis por escolher, somos nós os responsáveis por tomar o rumo, por direcionar a nossa família. A caneta e o papel da história da sua família está nas suas mãos. Sabe, ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente vai perceber que certas circunstâncias tentam roubar a caneta e o papel da nossa história da nossa mão, da história da nossa família da nossa mão. Certas pessoas que se frustraram em alguns tempos na vida tentam roubar a caneta e o papel da nossa história da nossa mão. Você se recorda de Davi e de Eliabe? Quando Davi desce ao arraial e pergunta assim: o que é que vai ser feito a quem enfrentar o Golias? E Eliabe tenta tirar a caneta e o papel da história de Davi, da mão de Davi, e diz para ele: volta às poucas ovelhas do papai, porque eu conheço a presunção do teu coração. Eu gosto de Davi, porque Davi não perde tempo com Eliabe e vai enfrentar o gigante. Davi não deixa a caneta e o papel da história dele na mão de Eliabe. Então Deus te colocou aí para te dizer que nenhum frustrado vai escrever a tua história por você, nenhuma pessoa de fora da tua família vai escrever a tua história por você. Deus está dizendo: decida, escolha e vá em frente, que eu vou te honrar. É você que decide. Você é o líder lá. Então a primeira lição que eu observo aqui é que Moisés escreveu a história da vida dele. A segunda lição que eu observo aqui está no verso 2. Olha o que ele diz: a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso. É você que escreve a sua história, e é você o responsável por botar valor na sua história. É Moisés que está escrevendo. Você consegue imaginar essa cena? Eu vou colocar aqui, sou eu que nasci. Eu nasci bonito. Que Moisés está dizendo é o seguinte: eu não nasci uma criança com cara de joelho. Eu nasci, mamãe olhou para mim e falou: que menino bonito. Isso aqui, irmão, não é narcisismo da parte de Moisés, é reconhecimento de valor próprio. Deus quer que você entenda essa noite que, além de ser você que escreve a sua história, é você que coloca valor na sua história. É você que tem que olhar-se no espelho e dizer: Deus tem algo na minha vida, eu vou romper. É você que tem que se olhar no espelho e dizer: eu vou dar a volta por cima. É você que tem que olhar para você e dizer: eu tenho valores, eu tenho honra, eu tenho caráter, e as coisas vão acontecer porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho uma palavra para você: coloque valor na sua história, você é o responsável por isso. Olha só, irmão, se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Se você não acreditar nas promessas de Deus na tua vida,
quem é que vai acreditar? Se você não acreditar no potencial que Deus colocou em você, eu não vou conseguir acreditar por você. Deus está dizendo: levanta a cabeça, estufa o peito, o tempo é de crise, podem portas se fechar, mas eu depositei algo de valor em você, reconheça isso. Sabe, irmãos, é tempo de nós não sermos vítimas. Tem situações, eu mesmo estou vivendo um tempo que eu nunca vivi. Então, mas tem situações que são difíceis, são complexas, mas você tem opção: se fazer de vítima e ficar o tempo todo pensando: e se não tivesse acontecido isso? E se não fosse assim? Ou levantar a cabeça e partir para cima da vida com raça e gana, que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Sabe, é você que tem que se olhar no espelho e falar: Deus tem algo comigo. Eu estou ouvindo palavra, eu sou um servo de Deus, eu leio a palavra, eu tenho uma aliança com Deus, eu entreguei minha vida a Ele, Ele colocou valor em mim. Reconheça o valor que você tem. Sabe, não saber o seu valor sempre custa muito caro. E aí Moisés é o responsável por escrever a própria história, e Moisés é o responsável por colocar valor nessa história. E olha só a descrição que ele continua dando a respeito da vida dele. Ele cresce, a mãe dele o esconde por 3 meses. A mãe dele o esconde para ele não morrer na mão de Faraó. Preste atenção nisso e guarda essa informação, porque ela vai ser útil mais à frente. A mãe de Moisés o esconde para ele não morrer nas mãos de Faraó, porque Faraó tinha dado uma lei que quem nascesse do sexo masculino, do decreto em diante, teria que ser lançado no rio Nilo. Aí a mãe de Moisés, para ele não morrer, faz uma cesta com junco, coloca betume, faz uma espécie de cesto, coloca o Moisés com 3 meses no cesto, porque ela percebe que não vai conseguir escondê-lo por muito tempo, e a Bíblia diz que ela leva Moisés para o rio Nilo, e a Bíblia diz que ela coloca o cesto ali. Preste atenção nisso que é importante. E o pensamento da mãe é o seguinte: o rio vai levar esse menino para longe do Egito, na correnteza vai levar o cesto para longe, e esse menino vai sobreviver, ele vai sair daqui. Preste atenção nisso, que é importante. E a mãe retorna para casa, mas a irmã mais velha do menino, Miriam, fica de longe para ver o que ia acontecer com o cesto. A mãe desiste completamente. Já a irmã fica de longe para ver o que ia acontecer, se o cesto ia virar, se o menino ia morrer afogado, se algum crocodilo ia comer. E nesse momento, é um momento crucial na história de Moisés. É um dos momentos mais importantes da vida dele, porque ele tem grandes chances de morrer, tantas chances de morrer, que a própria mãe dele desistiu dele, porque as circunstâncias eram adversas, nem a mãe acreditava mais, por isso que ela se voltou para casa. A irmã ainda tinha uma ponta de esperança, mas na cabeça dela, a vida de Moisés era uma incógnita: será que vai nascer? Será que vai morrer? A mãe, na cabeça dela, a vida de Moisés já era uma tragédia certa, por isso que ela volta para casa. Mas na mente de Deus, a vida de Moisés era um projeto escrito na eternidade. E você precisa ser maduro para entender que em alguns tempos, até em gente da tua família, a sua vida vai ser um projeto de tragédia, para outros a tua vida vai ser uma incógnita, mas na mente de Deus Ele tem um projeto desenhado para você. Oh, glória ao nome de Jesus. A irmã do menino fica de longe, e o texto diz que ela se esconde, e enquanto isso, o câmera teve que correr com a câmera agora. Enquanto isso, a Bíblia diz que a filha de Faraó desce lá, e a irmã está de longe. E essa cena é uma cena também complexa. Por quê? Porque o texto diz que a filha de Faraó desce no rio para se banhar, e com isso ela acha o cesto. Ela acha o cesto, e para você que conhece o desfecho, você não fica apreensivo, mas para Miriam, ela estava completamente apreensiva. Por quê? Porque havia um racha étnico entre hebreus e egípcios, porque foi o pai desta mulher que falou: lancem todos os meninos no rio Nilo para morrerem afogados. Então essa mulher tinha todas as características possíveis de alguém que ia pegar o cesto, ia ver o menino dentro do cesto, ia virar o cesto dentro da água para o menino morrer afogado, porque era uma responsabilidade que, inclusive, um dever que competia a ela, mediante a ordem do pai. É por isso que o texto diz uma informação que é fantástica.
O texto deixa bem claro que ela moveu-se de íntima compaixão. Preste atenção nisso em nome de Jesus, porque isso é importante. Quando a filha de Faraó vê o cesto, a primeira coisa que acontece é ela ver que ele é hebreu. Provavelmente ela vê que o menino era circuncidado, porque o hebreu no 8º dia, ele já circuncidava o menino. Quando ela vê que ele é hebreu, o pensamento do sangue dela e do pai dela, a lei vigente era vir o cesto no rio. Mas o que eu vou te falar é o que eu creio, porque está no texto. Deus colocou um sentimento no coração dela. Até então o que ela sentia pelos hebreus era repulsa, preconceito, discriminação e até ódio, porque ela era egípcia. Mas quando ela olha o cesto, Deus troca o sentimento no coração dela e faz ela amar o menino e sentir compaixão. Eu tenho uma palavra para você, porque Deus tem um projeto na tua vida, homem. Deus vai tocar em corações e vai mudar sentimentos. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus nessa palavra, aleluia. Miriam estava esperando a filha de Faraó virar o cesto, matar o menino, e ela fica surpresa, porque ela vê a filha de Faraó abraçando o menino, sentindo compaixão do menino, enquanto nós estamos aqui, de repente é para uma pessoa essa palavra, Deus está tocando em corações e mudando sentimentos em teu favor. Quem pode levantar a mão? Eu sei que é culto de varão, mas dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Eu creio assim. Quando Deus tem propósitos, Ele toca em corações e muda sentimentos. Quando Deus tem algo a fazer, Ele toca em corações e tira a indiferença e coloca amor. Quando Deus tem algo a fazer na vida de alguém, Ele tira o olhar de rejeição e coloca um olhar de compaixão. Ele tira do coração de alguém a indiferença e coloca a empatia. Eu creio nisso. Deus está tocando em corações, porque Ele tem projetos na tua vida. E aí ela olha o cesto e dá um abraço no menino. Aí a irmã, que para ela Moisés era uma dúvida, será que vai morrer, será que vai acontecer? A irmã se aproxima, porque é sempre assim, irmãos, na cabeça de algumas pessoas você é uma dúvida, será que vai? Será que chega? Será que continua? Como diz aqui o nosso amigo pastor Eliel, será que vira? Mas fique em paz, porque você não é guiado por mente de pessoas. Deus escreveu uma história para você. Deus tem um projeto para a tua vida. E a Bíblia diz que a irmã do menino volta perto da filha de Faraó e diz: a senhora quer que eu traga uma das hebreias que pegue esse menino e crie ele para ti? Aí a filha de Faraó diz assim: vai, agora. A menina corre em casa. Isso aqui é a imaginação de pregador pentecostal. Eu imagino a mãe do menino pensando: ela vai me dizer que o crocodilo comeu. A menina chega esbaforida em casa: mamãe, e a mãe de Moisés, Joquebede, está pensando: o que foi o crocodilo comeu? O rio levou, a água levou o cesto, ele morreu afogado, o que foi? Aí a irmã de Moisés diz assim: ele está vivo. Oh, aleluia. A filha de Faraó amou o menino. Eu sei que os tempos são difíceis, mas vão correr não notícias de morte, mas notícias de vida ao teu respeito. Ah, irmãos, o ditado popular é que notícia ruim corre rápido, mas eu profetizo que notícias boas a respeito de livramentos que Deus vai te dar, de viradas que Deus vai fazer na tua vida, vão correr mais rápido que qualquer notícia ruim. Aleluia, glória a Deus. Aí a mãe volta com a Miriam na direção da filha de Faraó, e quando elas chegam, a filha de Faraó olha para ela, não sabendo que ela era mãe, e diz: está aqui esse menino, olha como ele é lindo, leva ele. E aqui eu descobri algo, que quem criou o Bolsa Família não foi o PT, foi a filha de Faraó receber para criar o próprio filho. Recebe aí. Eu olha, cria esse menino, eu vou te dar um salário, eu vou te pagar algo. E a Bíblia diz que a mãe pega o menino e leva ele para casa. E agora com o salário, irmão, isso aqui já era a ponta do propósito de Deus na vida de Moisés. Por quê? Porque se a gente lê rápido, a gente acha que isso é algo comum, mas não é. Por quê, Bruno?
Porque nesse tempo, Joquebede, e não somente ela, todos os hebreus, eles eram escravos. O que eles eram? O que eles eram? Era todo mundo escravo. Você paga alguma coisa para um escravo? Você não paga nada para escravo fazer nada, porque ele é escravo. Então ela não somente está dando um salário para Joquebede, mas é quase que uma assinatura de uma alforria para ela. Então o menino nem cresceu, mas o propósito dele já está aparecendo aos poucos, e a própria mãe já está começando a sentir o gosto de uma libertação que vai vir mais à frente. Aí o texto diz que ela leva o menino, cria o menino, amamenta o menino, não sei até quantos anos, mas quando o menino chega a um ponto de ter alguma autonomia, e não precisar mais do leite materno, ela vai devolver o menino para a filha de Faraó, o menino que ainda não tem nome. Aí o texto diz que quando ela devolve, a filha de Faraó, no versículo de número 10, diz assim: a filha de Faraó o adotou e chamou o seu nome Moisés. Chamou o seu nome? E ela disse: porque das águas eu tenho tirado. O momento mais crítico, um dos momentos mais críticos da vida de Moisés, se tornou o maior testemunho da história dele, por causa do nome dele. Eu quero profetizar que os momentos mais críticos da tua vida vão se tornar os teus maiores testemunhos. Aleluia, glória a Deus. Os momentos mais difíceis e mais complexos serão transformados nos maiores testemunhos para a edificação da igreja e para a glória de Deus na tua vida. Aí a Bíblia diz que ele é criado como filho da filha de Faraó. Eu não vou te cansar, mas eu quero que você entenda que ele é criado nas melhores escolas egípcias. Provavelmente Moisés aprendeu o idioma egípcio, hebreu ele aprendeu em casa, o acadiano, que era um dos idiomas na época mais usados. Moisés estudou, se fosse hoje, na Harvard do seu tempo, porque a cultura egípcia era extremamente avançada, era extremamente evoluída, e Moisés foi criado. Imagina a cena, para parafrasear e você ter uma dimensão do que aconteceu com Moisés. Você imagina, você pegar um menino aqui, uma comunidade, Cidade de Deus, você vai ali na CDD, e pega um menino ali de 7 anos, pega esse menino e leva ele para Londres, ou então para Nova York, e em Londres e em Nova York, você cria ele até os 40, nas melhores escolas, nas melhores universidades, tendo acesso ao melhor que o dinheiro pode proporcionar em termos de preparação, de vivência, de experiência. Foi o que aconteceu com Moisés, preste atenção nisso, de modo que Moisés era tratado como o filho da filha de Faraó, como um príncipe no Egito. Só que o texto diz que ele cresce. Os primeiros 40 anos de Moisés são nesse contexto, da casa de Faraó. Ele cresce, e quando ele completa 40 anos, diz a Bíblia que ele vai descer aonde habitavam os seus irmãos em Gozém, e ele vai presenciar uma cena, que eu preciso que você reflita comigo, porque aqui está, creio eu, que é um dos pontos mais importantes dessa mensagem, principalmente para nós que somos homens. E Moisés vai enxergar um egípcio maltratando um hebreu. É essa cena. Pastor Isaías, pastor Silas Filho, o egípcio está brigando com o hebreu, o egípcio está chicoteando o hebreu, porque afinal de contas os hebreus são escravos, o hebreu está tentando se defender de algum modo, e Moisés vê essa cena. Eu quero que você entenda que esse Moisés que está vendo essa cena, do egípcio brigando com o hebreu, é um Moisés que tem o sangue hebreu, mas que passou 90%, 95% da sua vida na corte egípcia. Então você imagina, você traz um menino com 40 anos, um homem de 40 anos, depois de ter tirado ele daqui com 6, 7, da alta nata da sociedade de Nova York ou de Londres, ele vai ter costumes de americano. Se for Estados Unidos, ele vai beber café em copo de 500 ml. O português ele vai falar embolado, porque a maior parte da alfabetização dos livros que ele leu foram todos em inglês.
Então eu quero que você entenda que esse Moisés que está vendo o egípcio maltratando com o hebreu, guarda essa cena, o egípcio batendo no hebreu, é um Moisés que por fora, esteticamente falando, ele é egípcio. Os egípcios tinham horror a pelo, provavelmente Moisés estava com a cabeça rapada. Os egípcios tinham uma indumentária específica. Prova disso é que mais à frente, quando ele foge, e as filhas de Jetro o encontram, elas dizem assim: um varão egípcio nos ajudou, porque a estética e o exterior de Moisés era de egípcio, mas o sangue dele era de hebreu. E ele vê uma cena diante dele, que é uma cena que eu também vejo às vezes, e que você também vê às vezes. Moisés vê o egípcio brigando com o hebreu se defendendo, e nesse momento, essa cena que está fora, vai se refletir um conflito que há dentro de Moisés, porque ele é egípcio e é hebreu. Então ele vê o egípcio brigando com o hebreu, e ali ele vai ter que fazer uma segunda escolha, que vai definir a vida dele. Que escolha é essa? Quem ele vai matar, e quem ele vai deixar vivo? Quem ele vai ajudar, e quem é que ele vai encerrar, quem é que ele vai enterrar, quem é que ele vai matar? Onde você quer chegar com isso, Bruno? Eu quero chegar no fato de que assim como Moisés viu o egípcio brigando com o hebreu, todos os dias nós temos um egípcio e um hebreu brigando dentro de nós. O apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, chega a dizer de forma bem clara que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Jesus fala de forma bem clara para os discípulos no final do evangelho por Mateus, dizendo: entrem em oração, para vocês não caírem em tentação, porque o espírito, o hebreu, está pronto, mas a carne, o egípcio, é fraca. Dentro de você tem o que tinha dentro de Moisés, um conflito. Dentro de você tem um egípcio, e dentro de você tem um hebreu. Dentro de você tem um egípcio que simboliza a tua carne, e dentro de você tem um hebreu que simboliza o seu eu espiritual, a nova criatura que nasceu em Cristo. E há um conflito entre essas duas naturezas. Não adianta você me olhar com cara de anjo nesse momento, você ficar pensativo, porque eu sei que de vez em quando o egípcio fala mais alto, dá vontade de regaçar a manga e partir para o braço em algumas situações. De vez em quando o egípcio sugere a você: troca de 40 por uma novinha de 20. De vez em quando o egípcio sugere a você: pegue esse dinheiro aí, ninguém vai saber, o mundo é assim mesmo. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que é noite de você matar o egípcio e deixar o hebreu vivo. Oh, glória ao nome bendito de Jesus. É noite de nós matarmos o egípcio que é em nós. Paulo disse para nós mortificarmos os nossos membros em Cristo Jesus. Deus te colocou aí para te dizer: mata esse egípcio hoje e deixa o hebreu vivo. Irmão, todo dia, sou só eu ou tem mais alguém que de vez em quando enfrenta esses conflitos? Ou você não é tentado não? Ou quando aquela mulher passa, só você e ela te olha e você sabe que você não é nem isso tudo. Vou repetir por causa desse meu Deus. Sabe que nem esse irmão, nem é isso tudo. Está todo mundo aqui no mesmo barco. Não sabe que nem é nem isso tudo. E aí o egípcio fala mais alto e diz: vai lá. Custa nada, pô, vai lá. O hebreu diz: rapaz, não foge disso. O hebreu dentro de você diz: rapaz, foge disso, tu tem um chamado. Deus te escolheu, Deus te chamou. E o que eu estou te dizendo é que em certas situações, a gente precisa escolher, sabe? E de vez em quando o nosso problema é que a gente gosta de fazer os cálculos de cada escolha. Porque você pensa que Moisés não pensou? Espera aí, se eu matar o hebreu, eu vou voltar para a corte no Egito e vou ganhar uma condecoração. Faraó vai amar saber que eu estou matando o hebreu, ele já não gosta deles mesmo. E eu vou ter mais regalia do que eu tenho no palácio, e mais vida boa e tranquila e prazerosa. Você acha que ele não fez conta? Espera aí, se eu matar o egípcio, Faraó vai ficar furioso comigo, vai querer me limpar de tudo e pode até querer ceifar a minha vida. Mas irmãos, é melhor você fazer igual Moisés, matar o egípcio e fugir para o deserto, do que matar o hebreu
e ficar comendo na mão de Faraó, na mão do diabo no palácio. Um aleluia, eu vou repetir por causa desse aleluia. É melhor você matar o egípcio e deitar tua cabeça no travesseiro tranquilo, do que matar o hebreu e ficar depois cheio de medo de alguém meter a mão no teu celular e ver o que não é para ver. Deus te colocou aí para te dizer que hoje Ele vai nos dar graça, me dá graça, vai te dar graça, para nós matarmos os egípcios que há dentro de nós. Oh, aleluia, levante a tua mão em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Oh, Espírito Santo, nos dá graça para matarmos a nossa carne, para mortificarmos os nossos membros em Cristo Jesus, porque nós não queremos viver na corte de Faraó, no palácio. Nós queremos ir para o deserto, mas é para o deserto contigo, dependendo de ti, e viver uma vida contigo, aleluia. Oh, glória a Deus. Por mais forte que seja esse teu egípcio, por mais difícil que seja a sua natureza, cada um aqui tem uma, Deus está dizendo: eu vou te dar graça para matar ela, em nome de Jesus. Aleluia. Se alguém no teclado puder me ajudar, eu agradeço. Moisés mata o egípcio, e a Bíblia diz que após matar o egípcio, Faraó fica furioso com ele, e ele vai ter que fugir, porque Faraó quer matar Moisés, e ele foge para o deserto. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Quem está entendendo a palavra, diga glória. Ele foge para o deserto, e como eu já falei, eu volto a repetir: é melhor estar no deserto com Deus, do que no palácio, comendo na mão de Faraó. Até porque o deserto é passageiro, e às vezes Deus nos leva para o deserto para nos ensinar lições que nós não aprenderíamos no palácio. 3 lições de forma bem rápida que Moisés aprendeu no deserto. A primeira, o texto diz que ele reconstrói a vida dele, casa com a filha, uma das filhas de Jetro, chamada Zípora. E no capítulo 3 a Bíblia diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Preste atenção nisso. Ele está cuidando de ovelhas que não são dele. O pensamento que vigora no palácio é um pensamento mundano, é o pensamento de posse em cima dos hebreus, porque eles eram tratados no Egito como propriedade dos egípcios. Aí Deus leva Moisés para o deserto para desconstruir certas coisas nele. Que coisas? O sentimento de posse. E ele vai ter que cuidar de ovelhas que nem dele são. Preste atenção nisso, porque isso aqui é uma chave para viver uma abundância da parte de Deus. Que chave é essa? Se chama desprendimento. Quando você entende que você pode ter coisas, mas o que as coisas não podem é te ter. Não há limites para aquilo que você pode receber de Deus. Sabe qual é o problema do jovem rico? A Bíblia diz que ele possuía muitas riquezas. Ele se aproxima de Jesus, e Jesus, após um questionamento e uma rápida conversa, diz para ele assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Aí o jovem rico sai triste, porque ele possuía muitas riquezas, e não era somente as riquezas, e não era somente ele, o jovem rico, que possuía as riquezas, mas eram as riquezas que possuíam ele. Então a minha oração essa noite é que você entenda, e que Deus te abençoe muito, sabe? Que Deus te dê carro, que você tenha carros, mas que os carros não te tenham. Que você tenha dinheiro, mas que o dinheiro não te tenha. Que você tenha recursos, mas que nenhum recurso te tenha. Que você tenha imóveis, mas os imóveis não te tenham, porque só quem pode te possuir é o Espírito Santo de Deus. Martin Luther King tem uma frase fantástica. Ele diz assim: tudo aquilo que eu segurei nas minhas mãos eu perdi, mas aquilo que eu deixei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Segunda coisa que Moisés aprendeu no deserto, que aconteceu com ele, é que esse deserto ele visitava, e esse lugar especificamente, Horebe, atrás do deserto, ele ia todo dia, ele passa 40 anos ali. Isso aqui é algo especial demais, porque no lugar que Moisés vai todo dia, tem um dia que Deus revela algo diferente para ele, a sarça. Deus é especialista em revelar coisas novas nos mesmos lugares. É por isso que você vem aqui segunda, você vem quarta,
Você vem domingo de manhã, vem domingo à noite. E por que você volta? É porque Deus sempre revela algo novo no mesmo lugar. Você precisa entender a riqueza que há nisso. Deus é poderoso para revelar algo novo no mesmo lugar. Deus é poderoso para te dar uma graça nova, uma experiência nova no mesmo lugar. Sabe? Você não precisa trocar de geografia. Quando Deus quer te visitar, Ele te visita na tua geografia. E a terceira lição, para a gente caminhar, para encerrar e orar, é que Deus aparece para Moisés, e Deus diz para ele: Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés ouve isso, tira os sapatos dos pés e vai andando em direção à sarça com o rosto coberto, e Deus fala para ele: eu vi atentamente a aflição do meu povo, e eu desci para os fazer subir. E Moisés fica impressionado com aquilo, e Deus diz para ele: você vai voltar no Egito, e vai libertar o meu povo do Egito. Irmãos, isso aqui é a última coisa que eu quero te falar antes de nós orarmos. Deus quebrou um ciclo recorrente na vida de Moisés. Preste atenção nisso. Deus quebrou um ciclo recorrente. Que ciclo era esse? O ciclo da fuga de Faraó. O ciclo do desespero e do temor pela vida diante dos egípcios. Preste atenção. Quando a história dele começa, a mãe dele esconde ele de Faraó. Mais à frente, de novo, ele vai ter que fugir se escondendo de Faraó. E aí Deus se manifesta para ele. E Deus diz: a partir de hoje você não foge nunca mais de Faraó. Entendeu aqui? Disse aleluia. Deus está dizendo: eu estou quebrando um ciclo de fuga e de medo de Faraó, porque eu te chamei para encarar Faraó e libertar o meu povo do Egito. Oh glória! Oh glória! Você pode levantar a sua mão, porque eu sinto uma graça nessa palavra. Deus vai quebrar ciclos malignos, aleluia. Deus vai quebrar ciclos de derrota. Às vezes você se enxerga vivendo a mesma coisa ruim que viveu alguns anos atrás, e você percebe que isso é recorrente, mas eu tenho uma palavra de Deus para quem crê. Hoje Deus quebra um ciclo ruim na tua vida, inaugura uma nova história para a glória do nome dEle. Quem crê nisso e pode ficar de pé dando glória a Deus. É marachúria, glória, 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 glória a Deus. Você pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus. Aleluia, irmãos. Tem ciclos que são ruins, negativos na nossa vida, e de vez por outra a gente se percebe vivendo eles de novo. Eu poderia citar aqui uns 10 personagens bíblicos que experimentaram isso. Por exemplo, José, sobre quem eu escrevi já um livro. José perdeu uma túnica para os irmãos, foi vendido como escravo. A vida dele começou a melhorar, se tornou líder na casa de Potifar, que era um homem importante. E a Bíblia diz que de novo a mulher de Potifar se levanta, calunia ele e arranca a túnica dele. Você consegue imaginar José correndo sem túnica e pensando: meu Deus, aconteceu de novo. A primeira túnica meus irmãos arrancaram, e agora é recorrente. A mulher de Faraó está arrancando de mim. Porque tem perdas que parece que são recorrentes, tem tragédias que parece que vez por outra elas vêm de novo, mas Deus está dizendo, e eu sou boca de Deus, eu tenho convicção da palavra que Deus me deu para pregar hoje. Ele está dizendo: eu vou quebrar esse ciclo hoje na tua vida. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Você pode adorar a Deus por 30 segundos, porque Ele quebra ciclos e muda histórias. Aleluia, 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 aleluia. Moisés voltou para o Egito, não mais como fugitivo, mas voltou como o maior libertador da história do povo hebreu.
e um profeta de um quilate, mas de um nível, de Deus fala assim, ó, se tem profeta no arraial, eu falo com sonho, visão e revelação, mas com Moisés eu falo face to face, face a face, um nível de revelação, preste atenção nisso, que Moisés falou, já que o Senhor falou que fala comigo face a face, eu quero ver o seu rosto. Aí Deus falou, peraí Moisés, fica na fenda da rocha, porque o meu rosto você não vai ver, porque se você ver, você morre, é muita glória, mas você vai me ver passando. O nível de intimidade foi tão profunda, que Moisés viu as costas de Deus passando. O que isso significa? Moisés chegou a um nível de intimidade, que ele sabia para onde Deus estava se movendo. Ah, irmão, você não pegou não. A gente precisa chegar a esse nível de intimidade e entender para onde Deus está se movendo. Qual é o movimento espiritual que Deus está fazendo? Senão a gente perde o bonde espiritual da história, se é que você me entende. E a gente fica calcado em coisas do passado, e Deus está dizendo, veja as minhas costas para onde eu estou indo, e vem comigo que eu tenho algo grande para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, porque eu sinto a presença de Deus aqui. Eu quero orar com você. Se não fosse o Covid, eu ia mandar você abraçar quem está do teu lado, mas eu não vou fazer isso não. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Porque é noite de nós matarmos os egípcios que há dentro de nós. Sabe, certos desejos. Eu tenho orado a Deus, eu tenho falado, Senhor, me ajuda, Senhor, a dominar as minhas vontades, me ajuda a matar o egípcio que há dentro de mim, sabe, que você saia daqui essa noite com graça para matar esse egípcio hoje, e se ele der uma de zumbi, levantar amanhã de novo, porque tentação é recorrente, você vai matar ele de novo em nome de Jesus, e se na outra semana de novo te tentar, você vai matar de novo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, que Deus te dê graça e sabedoria para você escrever a sua história, que Deus te dê graça, entendimento, sabedoria, para que você não se deixe possuir por coisas, porque se a tua esperança estiver em coisas, quando você as tem, você está feliz, está bem, e se você perde alguma coisa, você começa a ficar abatido, desistir da vida, e não é isso o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus é que você tenha coisas, mas que as coisas não te tenham. Que você saia daqui com sabedoria e entendimento, para entender para onde que Deus está se movendo nesse tempo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por esse momento de comunhão. Ó Pai, eu te dou graça por esse momento na Tua presença. Eu te dou graça por essa oportunidade, Senhor, que nós temos, tão maravilhosa. Ó Deus, quão maravilhoso é esse lugar. A gente vem, te adora, e por um momento a gente recebe mais virtude, mais graça, para sairmos daqui e vencermos as dificuldades. Nos ajuda, Senhor, para que nós saiamos daqui essa noite como homens melhores para a sociedade, que a gente saia daqui como homens melhores para a nossa família. Senhor, que esse homem que me ouve, que ouviu a Tua palavra, saia daqui como um marido melhor, como um pai melhor, como um crente melhor, um obreiro melhor, como uma pessoa que transmite a Tua glória por onde passa. Ó Deus, nos dá da Tua graça, abre caminhos. Senhor, na mente de algumas pessoas nós somos uma incógnita, mas eu sei que na Tua mente não, porque a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são certos e firmes ao nosso respeito, são maiores do que os nossos próprios pensamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos conduz nesse momento, nos ajuda a perceber para onde o Senhor está se movendo, para nós entendermos o mover do Teu Espírito, para que o Teu nome seja glorificado através de nós, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a matar e a enterrar os egípcios hoje, e que o Teu nome seja glorificado. Aplaude ao Senhor Jesus.